Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar sobre uma técnica clássica, muito pouco conhecida, especialmente para quem está começando, mas é muito útil e muito utilizada em laboratórios e projetos de precisão, que é o ajuste fino de resistores utilizando uma lima. Por que a gente precisa ajustar um resistor manualmente? Bom, quando você está montando um circuito que exige um valor de resistência muito específico, por exemplo, num filtro de áudio, num oscilador, num divisor de tensão de precisão ou em circuitos de referência de tensão, às vezes a gente não tem no mercado um valor exato do resistor calculado, aquele que a gente precisa. Então, dependendo da aplicação, uma tolerância de 1% ou até mesmo aqueles mais precisos de 0,1% pode não ser suficiente, até porque pode não ser o valor que nós calculamos. Então, é aí que entra essa técnica de pegar um resistor comum e ajustar manualmente o seu valor, aumentando essa resistência até atingir exatamente o que o projeto pede. Parece uma coisa meio rústica, mas na verdade, em laboratórios de precisão é amplamente utilizado. Você não vai utilizar essa técnica, por exemplo, para a produção em massa de um determinado produto, porque é uma adaptação manual feita exclusivamente para um protótipo, um projeto que você está fazendo. Se efetivamente aquilo for adiante, você precisa encomendar um componente com aquela característica, mas para aquele projeto em si, você ajusta um determinado valor e aquilo, dependendo do espaço que você tem, abre mão de utilizar, por exemplo, um trimpote de precisão ou alguma outra coisa que o valha. Você vai ajustar um resistor para um valor determinado cravado, ok? Bom, que tipo de resistor a gente pode usar nessa técnica? Basicamente, ela só é indicada para resistores do tipo filme, metálico ou filme de carbono. São os mais utilizados, né? São os resistores de filme. Não deve fazer isso, por exemplo, em resistores de fio, como esse daqui. Já que ele tem um fio enrolado aqui, se você tentar fazer qualquer alteração aqui física nesse produto, você vai acabar rompendo aqui o fio e vai abrir o resistor, ou seja, você vai danificar o resistor. Alguns desses formatos cerâmicos, mas que efetivamente são de fio também, não devem ser utilizados. Porém, resistores de filme de carbono, inclusive os mais atuais, ou de filme metálico, metal filme, você pode utilizar sem problemas essa técnica, ok? Resistores SMD também não são recomendados. Basicamente esses resistores que têm uma área para você trabalhar e, digamos assim, remover parte do material dele e com isso aumentar a resistência. É uma técnica bem precisa e tem que ser feita com muito cuidado para você não passar do valor, ok? Então basicamente a gente deve usar uma lima bem fina, de preferência uma lima de precisão, ou então uma lixa muito fininha também, como uma lixa d'água, tipo grão 1000 ou superior. A gente vai fazer um desgaste na camada externa e bem de leve. Eu vou mostrar aqui na prática a gente alterando o valor, ok, pessoal? A gente não vai poder forçar muito, porque se você forçar demais, você passa do ponto, né, e nem pressionar demais. É uma técnica bem delicada. Você deve acompanhar o valor dele o tempo todo ou medir de tempos em tempos cada vez que você faz um avanço com essa lima. E devemos evitar de fazer cortes profundos, porque você pode até interromper totalmente o percurso interno e acabar perdendo o resistor. Então algumas técnicas precisam ser utilizadas para garantir que o trabalho seja executado. E, obviamente, é bom que você pegue um valor que seja bem próximo, o mais próximo possível, logo imediatamente abaixo daquele valor que você quer que seja o seu valor de precisão. Porque se a diferença for muito grande, você tiver que abrir realmente um vão, né, remover muito material do resistor, você vai acabar prejudicando a integridade térmica do componente. Então ele vai perder a capacidade de dissipação que ele teria. Na verdade, quando você faz esse tipo de trabalho, você acaba reduzindo um pouco a capacidade de dissipação, a potência de dissipação máxima daquele resistor. Então é bom que ele tenha uma folga para isso, ou que ele não trabalhe no limite, já que você vai invadir um pouco o material dele. Agora, quanto menos você trabalhar ali, melhor. Aí o efeito vai ser mínimo em relação à dissipação térmica. Ok? Bom, então vamos lá. No passo a passo, a gente escolhe primeiro um resistor com valor um pouco abaixo do que a gente precisa. A gente fixa ele em algum local,
coloca o multímetro, de preferência um multímetro de precisão ou um multímetro calibrado, se tiver ponta Kelvin melhor, para a gente acompanhar um valor, principalmente se for um valor baixo, né? Senão a gente usa um multímetro bem calibrado para a gente poder cravar esse valor de resistência, e ao final a gente pode aplicar, por exemplo, uma camada de verniz ou até mesmo de esmalte para proteger essa área que a gente trabalhou, ok? Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Eu tenho algumas opções aqui. Eu tenho a opção de pegar um resistor de 4,3K e eu quero transformar ele num de 5K, 5,0K, que eu não tenho esse valor, vai ser um de filme de carbono. Depois um resistor de 62K, eu vou transformar ele em 63,5K, também carbono, todos os dois com 5% de tolerância. E um resistor de 10K metal film de 1% de tolerância passa para 10,8K. Ok? Vamos fazer essas 3 experiências aqui. A título de ilustração, um resistor de filme de carbono, por exemplo, que é o que a gente vai trabalhar aqui, ele tem uma base cerâmica interna e tem enrolado nele o filme de carbono, tá? Uma camada de filme de carbono espiralada dentro dele. A gente vai, digamos, desgastar um pouco essa camada de carbono, aumentando a resistência dele, porque eu estou diminuindo a quantidade de material, com isso eu aumento a resistência. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos pegar inicialmente este resistor aqui, de 4,3 kΩ, e ele é de filme carbono, ok? Vamos medir aqui no multímetro, o multímetro está calibrado. Vamos ver aqui, o 4,3 ohms dele com 5% de tolerância deu 4,359. Tá? Eu vou tentar aproximar bem aqui para a gente ver o que eu vou fazer. Eu vou usar essa lima aqui, uma lima mediana, tá? Mas a gente pode usar uma lima mais fina. Quanto mais fina, melhor. Então eu vou fazer aqui de forma bem tranquila, bem devagar. 4,3 eu preciso chegar a 5K, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui no meio e vou começar a trabalhar aqui lentamente em cima dele. Repare o que vai acontecer lá com a resistência. Repare que já está aumentando. Ó. Olha, não é milagre o que a gente está fazendo, não. Agora, eu vou botar aqui 4,4K, por exemplo. E depois eu vou acelerar um pouco, eu quero que ele chegue a 5K. 4,4K, eu parei. Vou passar o dedo aqui, ó. Agora ele é um resistor de 4,4K, ok? Bota um esmalte aqui, transparente, um pinguinho aqui, um verniz, e ele vai ficar cravado nesse valor e praticamente não perdeu material, não atrapalhou muito a questão de dissipação dele. Esse aqui é um resistor de meio watt de dissipação. O prejuízo dele aqui foi mínimo nesse sentido. Então dá para utilizar ele como um 4.4. Mas eu quero mais, eu quero que ele chegue a 5K. Então eu vou continuar. A gente continua sempre no mesmo lugar, tá, pessoal? O que pode acontecer é chegar um pouco mais para baixo ou para cima, aqui em torno do mesmo ponto. Evita de abrir várias frentes. Tá? Então vamos lá. Para ir mais rápido, eu vou pressionar um pouco mais. E a gente vai chegando a valores mais altos. Porque a minha diferença aqui é grande, né? Eu teria que arrumar um resistor um pouco mais próximo de 5K para não ter que abrir tanto. Ó, agora eu já entrei aqui num ponto 4.79. 4.85. 87. Agora tem que ir devagar. Agora ele vai rápido, tá? Vou limpar aqui com o dedo. Você pode usar também um pincelzinho para tirar o pó, para não confundir. 489. Ó, 49. 49. Tô praticamente lá, ó. 4996. Vou passar o dedo aqui para tirar o pó. 5. 5000. Pronto.
Agora eu vou botar ali um verniz e o meu resistor é um resistor agora cravado 5 kΩ, ok? Eu vou mostrar para vocês agora o dano, entre aspas, que eu tive que causar para fazer essa alteração. Só isso aqui. Inclusive, quando você vira algum tipo de resistor no seu circuito que esteja machucado assim, você desconfia que ele pode ter alterado o valor também, tá? Por conta do dano no material interno dele, lá no filme de carbono. Então, esse agora é um resistor, passou a ser um resistor de 5K preciso, tá? Medido aqui pelo multímetro. Maior precisão, obviamente, vai depender do instrumento que você usa. Agora vamos trabalhar com um valor maior, que é esse aqui de 62K. 62K, também carbono, tá? Então vou lá, vamos ver quanto é que ele mede aqui. 62,8, está um pouco acima, normal. A precisão dele aqui é de 5%, a tolerância, né? Eu quero passar ele, por conta do meu projeto, eu preciso de um resistor de 63,5K. 62 está longe, e 63,5 eu não tenho. É bom que ele está aqui 62,9, né? Ele já está um pouquinho alto, né? Então vou marcar aqui devagar. (63.1), ó, foi bem rápido para 63.1. Limpa aqui com cuidado e continua. Ponto 2. Para que o meu movimento é bem discreto, ó. 63.2, ó. Ponto 3. Bom, vamos lá, tem que ir bem devagar agora. Se eu quero chegar a 63.5, eu não posso ir muito rápido aqui, porque ele pode passar rapidamente ali. Então, ó, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50. 50. Pronto. Ajustado, 63,5, ok? É o meu novo valor desse resistor. Tive que também abrir o vão ali, que eu vou cobrir com o verniz. Agora vamos fazer um com metal filme. É o de 10K, ok? Esse aqui é um 10K, 1%. 10K, 1%, vamos ver quanto é que ele mede aqui. 10K, 1%, 10,019. Eu quero 10.800. Eu posso até fazer preciso aqui, sendo esse um resistor de maior precisão, eu posso fazer ele ficar, por exemplo, 10,850 ou alguma coisa próxima. Só que aí eu preciso ir bem lentamente mesmo com a lima, tá? Então vamos lá. Vamos tirar primeiro essa primeira camada aqui de cima, que é a camada onde tem os anéis de cores, onde você faz um pouco mais de pressão. Vamos lá. 10.07, 08, ó, começou. 09, 10.2, 10.3, 10.4, ok, 10.4, 10.5. Esse aqui parece, sendo ele de metal filme, ele reage de forma mais lenta. 10.8. Cheguei, 10.801. Eu queria 10.8, 10.801, está bem cravado. 10.801, 10.802, ok? E nesse caso, eu fiz também essa marca nele para conseguir, ok? Chegar no valor. Passo o verniz para proteger ali, ou um esmalte de unha transparente, por exemplo, e tá lá, os meus 3 resistores passaram de 4,3 para 5K, de 62K para 63,3 e de 10K para 10,8. Eu tenho agora os valores cravados para o meu projeto. Ok, pessoal? Um processo muito interessante. Lembrando que é um processo de laboratório, tá? É usado, inclusive em laboratórios de ponta, quando você precisa de
de uma precisão maior e não vai usar um trim-pot, né? Então, é muito utilizado na parte de desenvolvimento, protótipo de circuito de instrumento de medição, amplificador de precisão, fonte de referência, onde, por exemplo, um ajuste com trim-pot não é desejado por questões de estabilidade a longo prazo, ainda tem isso também, né? Esses resistores modificados, eles são mais estáveis. E onde você não deve usar, como eu já falei, em produção em massa, circuitos que estão sujeitos a vibrações, umidade, onde a confiabilidade no longo prazo é fundamental, a gente não deve usar essa técnica. A técnica não é recomendável para isso. É uma solução prática de laboratório, mas não é um processo industrial, lembrando disso. Então é isso, uma técnica simples, barata, que pode salvar aquele seu projeto, onde um resistor com valor preciso faz a diferença, ok? Se você gostou aí dessa dica, dessa técnica, não deixe de clicar no like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.